Sejam bem-vindos, saudosos amigos! A Copa do Brasil de 1989 marcou a primeira edição de um dos torneios mais importantes do futebol brasileiro. Criada pela CBF, a competição foi idealizada para integrar clubes de todas as regiões do país. Com confrontos eliminatórios, contou com 32 clubes representando 21 estados e o Distrito Federal, algo inédito até então no futebol nacional. Hoje vamos relembrar essa saudosa história e contar todos os detalhes para você. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E ajude o nosso canal a continuar crescendo. Deixe sua contribuição clicando no botão Valeu Demais aqui embaixo. Então vamos ao que interessa. No dia 17 de janeiro de 1989, um dia após Ricardo Teixeira assumir o cargo de presidente da CBF, os presidentes das federações estaduais se reuniram com ele para discutir a criação e a realização da Copa do Brasil. O torneio seria disputado por 22 campeões estaduais mais 10 vice-campeões. A ideia era realizar o torneio entre o fim dos campeonatos estaduais e o início do Campeonato Brasileiro. Assim, os clubes se enfrentariam entre os dias 19 de julho e 7 de setembro. No dia 25 de janeiro, a CBF divulgou o calendário de 89, oficializando a criação da Copa do Brasil. Outra novidade era que o campeão da Copa do Brasil garantiria uma vaga na Taça Libertadores da América, substituindo o vice-campeão do Campeonato Brasileiro, como ocorria até então. Vale lembrar que até 1999, o Brasil tinha apenas 2 vagas na principal competição sul-americana. Também foi criada a Supercopa dos Campeões do Brasil, marcada para o dia 15 de janeiro de 1990. A partida inaugural seria disputada entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Campeonato Brasileiro de 1989. O novo diretor de futebol da CBF, Eurico Miranda, justificou a criação da Copa do Brasil, ressaltando a necessidade de dar oportunidade a todos os estados, democratizando o futebol brasileiro. E ainda afirmou: se algum clube se recusar a participar da competição, será severamente punido. Os estados que tiveram 2 representantes, campeão e vice, foram o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Pernambuco, Goiás e Ceará. Segundo Eurico, o critério para a escolha dos vices foi financeiro. O Flamengo, comandado por Tele Santana, foi o primeiro clube a reclamar do calendário. O principal problema era justamente a novidade imposta pela CBF, a Copa do Brasil. O diretor de futebol do clube, Aloysio Santos, explicou: com 3 competições oficiais no ano, não restarão datas para amistosos no exterior, imprescindíveis para os cofres rubro-negros. Eurico Miranda, por outro lado, defendeu o novo calendário da CBF, dizendo que a Copa do Brasil não ocuparia tanto espaço e não atrapalharia as excursões internacionais dos clubes pelo exterior. No dia 6 de março, em reunião no Clube dos 13, o Flamengo manifestou o desejo de não disputar a Copa do Brasil. O vice-presidente de finanças, Josef Belenstein, destacou: em princípio, o Flamengo irá brigar para não disputar a Copa do Brasil. E justificou: temos excursões acertadas para a Espanha, além da Tailândia, Coreia, Hong Kong, Singapura e Tóquio. Ficaremos com $200 mil líquidos. Quantos jogos teremos de fazer no Brasil para arrecadar esse dinheiro? Por isso temos que sair da Copa do Brasil. No dia 17 de maio, a CBF divulgou o regulamento e a tabela da Copa do Brasil. O único empecilho para a definição dos representantes foi o estado do Pará, onde o título de 1988 estava sob júdice. A Federação Paraense, com consentimento da CBF, criou uma decisão extra entre o Paysandu e a Tunaluso para definir o representante do estado na Copa do Brasil. No dia 17 de maio foi realizada a primeira partida da seletiva paraense pela vaga na Copa do Brasil, e o Paysandu venceu por 1-0. A segunda partida ocorreu no dia 25 de maio. Com um empate em 2-2, o Paysandu garantiu a vaga na competição. Enquanto isso, Zico anunciava que jogaria a Copa do Brasil pelo Flamengo, cumprindo seu contrato, e depois encerraria sua carreira no dia 31 de agosto. Os jogos de ida da primeira fase aconteceram no dia 19 de julho. Pelo grupo 1, o Vasco foi até Manaus enfrentar o Rio Negro e empatou em 1-1. Carlos Alberto marcou para o Rio Negro e Sorato empatou para os cariocas. Na Fonte Nova, pelo grupo 2, o Vitória recebeu o Avaí e venceu por 2-0, gols de Hugo e Jairo. No grupo 3, o Guarani recebeu o Flamengo do Piauí e venceu por 3-1, gols de Cilinho, Washington e Tato. Batistinha descontou para os piauienses. No clássico nordestino pelo grupo 4, Fortaleza e Sport ficaram no 0-0 no Presidente Vargas. O América de Natal recebeu o Atlético Mineiro no Machadão e foi goleado por 3-0, gols de Zanata e Gerson, que marcou 2 vezes. Pelo grupo 6, jogando no Arruda, o Náutico venceu o Atlético Paranaense por 1-0, gol de Nivaldo. No Beira-Rio, Internacional e CSA empataram 0-0 e a decisão ficou para Maceió.
O Goiás venceu o Ferroviário em partida válida pelo Grupo 8. O único gol da partida foi de Wanderson. Na Gávea, o Flamengo venceu o Paysandu por 2-0. Alcindo abriu o placar após lindo passe de Zico. No segundo tempo, Zinho cobrou escanteio e Nando marcou de cabeça. Em Blumenau, o time da casa empatou com o Operário por 1-1. Carlão marcou para os visitantes e Zé Antônio empatou no fim. O Corinthians foi até São Luís e perdeu para o Sampaio Corrêa. Ademir Lobo marcou aos 4 minutos do primeiro tempo. Orlando ampliou aos 22 segundos da etapa final e Edmilson de pênalti fez o terceiro gol do Sampaio Corrêa. Dicão descontou aos 40 minutos e Viola marcou aos 43, fechando o placar em 3-2. No clássico do Centro-Oeste, o Tiradentes, comandado pelo técnico da Maravilha, venceu o Atlético Goianiense por 1-0, gol de Moura. O Ibiraçu recebeu o Grêmio e perdeu por 1-0. O gol dos gaúchos foi marcado por Alfinete aos 7 minutos do segundo tempo. No Pinheirão, o Pinheiros perdeu para o Misto por 1-0. Dago marcou o gol alvinegro. Pelo grupo 15 no Mineirão, Cruzeiro e Botafogo da Paraíba ficaram no 0-0. Encerrando os jogos de ida, o atual campeão brasileiro Bahia foi até Aracaju e venceu o Confiança por 1-0. O gol tricolor foi marcado por Duda. A competição, no entanto, não caiu no gosto do torcedor. O maior público dos jogos de ida da primeira fase foi na partida entre Rio Negro e Vasco, com apenas 12.572 pagantes. Já o menor público foi registrado na partida entre Tiradentes e Atlético Goianiense. Apenas 395 torcedores estiveram presentes no Mané Garrincha. No dia 22 de julho, iniciaram as partidas de volta da primeira fase. Em São Januário, o Vasco venceu o Rio Negro por 2-1 e avançou às oitavas de final, com gols de Sony Anderson e França. Na ressacada, em Florianópolis, o Avaí venceu o Vitória por 1-0, mas não foi suficiente e o Vitória avançou à próxima fase. Em Teresina, Flamengo e Guarani empataram em 1-1, gols de Vitor Hugo e Catita, e o time de Campinas se classificou. Na Ilha do Retiro, o Sport se classificou, vencendo Fortaleza por 1-0, gol de Joécio. No grupo 5, o Atlético Mineiro, que já havia vencido o jogo de ida por 3-0 em Natal, goleou o América por 7-0, com 2 gols de Gerson, 2 de Robertinho, 1 de Ailton, 1 de Wallace e 1 de Mauricinho. O Náutico segurou o empate em Curitiba e eliminou o Atlético Paranaense. Em Maceió, o Internacional se classificou, batendo o CSA por 2-0. Após cruzamento de Luiz Carlos Vinck, o zagueiro Luiz Carlos marcou contra. Já no segundo tempo, Edmundo definiu o placar. Pelo grupo 8, o Goiás venceu novamente o Ferroviário, desta vez por 3-1. Os gols do Goiás foram de Wanderson, Niltinho e Wallace. No Mangueirão, o Flamengo confirmou a classificação, vencendo o Paysandu por 2-1. Nando e Alcindo marcaram os gols rubro-negros. No Morenão, o Blumenau surpreendeu o Operário, vencendo por 1-0, gol de Mirandinha, e avançou às oitavas. No Serra Dourado, o Tiradentes segurou um empate sem gols com o Atlético e garantiu sua vaga na próxima fase. Jogando no Estádio Olímpico, o Grêmio goleou o Ibiraçu por 6-0. Alfinete de cabeça, Quita de sem pula, Adilson Helena após rebote do goleiro, Cuca de cabeça e Paulo Egídio 2 vezes marcaram os gols do tricolor gaúcho. O Misto se classificou vencendo Pinheiros por 2-1, gols de Fran e Benevan. No grupo 15, Botafogo e Cruzeiro empataram novamente, dessa vez por 1-1, gols de Evaristo e Daniel. O Cruzeiro se classificou pelo gol marcado fora de casa. Pelo grupo 16, o Bahia confirmou sua classificação, vencendo Confiança por 1-0, gol de Charles. Na tarde do dia 23, a última vaga em jogo. O Corinthians, que estreava o Meia Neto, sofreu para vencer o Sampaio Corrêa por 1-0, gol de Fabinho. O Timão se classificou pelos gols marcados como visitante no jogo de ida. As oitavas de final tiveram início no dia 26 de julho. O Vitória recebeu o Vasco no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. A partida terminou empatada em 0-0. No Brinco de Ouro, Guarani e Sport Recife empataram em 1-1. Edson marcou o gol do Sport e Cilinho empatou para o Guarani. O Náutico, que jogaria no dia seguinte a final do Campeonato Pernambucano contra o Santa Cruz, escalou um time alternativo com reservas e juniores e empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. Éder marcou para o Galo aos 8 minutos do primeiro tempo e Ocimar dos juniores do Timbu empatou aos 22 do segundo tempo. Internacional e Goiás ficaram no 0-0 no Beira-Rio. Em Blumenau, no estádio do SESI, o Flamengo venceu por 3-1. Alcindo abriu o placar após falha da zaga. Nando marcou de cabeça o segundo gol do Flamengo. Valbert descontou para o Blumenau. E Zico fechou o placar aos 32 do segundo tempo. O Misto recebeu o Grêmio em Cuiabá e foi goleado por 5-0. Nando em 2 oportunidades, Cuca de cabeça, Alfinete com um golaço e Assis, irmão de Ronaldinho Gaúcho, de pênalti, marcaram os gols gremistas. No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Bahia por 1-0, gol de cabeça de Hamilton. No dia 27, o Corinthians recebeu o Tiradentes no Pacaembu e goleou por 5-0.
Neto, de falta, marcou seu primeiro gol pelo clube. Mauro fez o segundo de cabeça. Marcos Roberto aproveitou o rebote do goleiro e fez o terceiro. Eduardo, num chutaço de fora da área, marcou o quarto. E Neto fechou o placar com seu segundo gol na partida. No dia 29 aconteceram os jogos de volta das oitavas de final. Em São Januário, o Vasco foi eliminado pelo Vitória, que venceu por 2-1. Hugo, de fora da área, abriu o placar. Vivinho empatou o jogo para o Vasco, mas aos 39 minutos do segundo tempo, Marquinhos fez o gol da classificação do time baiano. O Sport venceu o Guarani por 1-0 e avançou de fase. O gol da partida foi de Marcos Vinícius. No estádio Independência, o Atlético goleou o Náutico por 3-0 e se classificou às quartas de final. Gerson foi o destaque, marcando os 3 gols da partida. O Goiás atropelou o Internacional e venceu por 4-0. Josué abriu o placar. O Idemar ampliou em cobrança de falta. Túlio Maravilha marcou um golaço e Péricles, por cobertura, definiu o placar. No Maracanã, o Flamengo venceu novamente o Blumenau por 3-1. Bugica marcou 2 vezes. Zinho fez um belo gol ampliando a vantagem carioca e Veneza descontou para os catarinenses. Em Feira de Santana, o Bahia venceu o Cruzeiro por 2-0 e avançou às quartas de final. João Marcelo de cabeça fez o primeiro e Zé Carlos garantiu a classificação baiana. No Mané Garrincha, o Tiradentes venceu o Corinthians por 1-0, gol de Beto Guarapari. Empolgado, o técnico Dadá Maravilha invadiu o campo para comemorar com seus jogadores. O Corinthians se classificou no saldo de gols. A partida entre Grêmio e Misto, marcada para o dia 29, não foi realizada. O clube matogrossense alegou problemas de deslocamento. A CBF remarcou o jogo para o dia 1º de agosto, mas o Misto informou à confederação que estava desistindo da competição. O Grêmio foi declarado vencedor por WO. As quartas de final começaram no dia 2 de agosto com o clássico nacional entre Flamengo e Corinthians no Maracanã. O time de Tele Santana venceu por 2-0 e abriu uma ótima vantagem no confronto. Zico abriu o placar de cabeça após escanteio cobrado por Zinho. Em outro escanteio novamente cobrado por Zinho, Nando fechou o placar. No dia 5 de agosto foram disputados os demais jogos das quartas de final. Na Fonte Nova, o Grêmio enfrentou o Bahia e conquistou uma grande vitória por 2-0. Cuca abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. E Kita fechou a conta aos 22 do segundo. No clássico nordestino da fase, o Vitória recebeu o Sport em Feira de Santana e venceu por 1-0. Beto de cabeça marcou o gol da vitória aos 14 minutos do segundo tempo. Em Goiânia, o Goiás venceu o Atlético Mineiro por 3-0. O Wallace abriu o placar para os esmeraldinos. Josué ampliou na etapa final e Túlio Maravilha fechou o placar, garantindo boa vantagem para o jogo de volta. Todos os jogos de volta das quartas de final foram realizados no dia 12 de agosto. No Pacaembu, o Corinthians abriu o placar com um golaço olímpico de Neto. Zico de cabeça empatou ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Timão pressionou e Giba marcou aos 24 minutos. Eduardo fez o terceiro aos 27 com um chute de longe. E Neto, aos 40, anotou o quarto, que colocava o Corinthians nas semifinais. Aos 42 minutos, Júnior marcou o segundo gol rubro-negro. Com o empate no placar agregado, os gols fora de casa deram a vaga ao Flamengo. No Olímpico, o Grêmio, já com vantagem construída, voltou a vencer o Bahia. Edinho marcou o único gol da partida em uma bela cobrança de falta. Em Recife, o Sport conseguiu reverter a vantagem do Vitória. Rogério abriu o placar após cobrança de escanteio e Barbosa, também de cabeça, fez o gol da classificação. A partida teve muita confusão. O árbitro Oswaldo dos Santos não marcou um pênalti pedido pelo Sport e o presidente da Federação Pernambucana invadiu o campo e agrediu o juiz. No último confronto, o Atlético precisava reverter a desvantagem de 3 gols. Zanata de pênalti abriu o placar e Marquinhos fez o segundo gol, mas a vitória não foi suficiente e o Goiás avançou de fase. Os jogos de ida das semifinais aconteceram no dia 16 de agosto. No Maracanã, o Flamengo recebeu o Grêmio. Sérgio Araújo abriu o placar logo aos 3 minutos. Depois de uma bela jogada de Leonardo, Nando ampliou a vantagem rubro-negra. Paulo Egídio descontou para o Grêmio ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, após cobrança de escanteio, o zagueiro Luiz Eduardo marcou e empatou a partida em 2-2. A outra semifinal foi disputada no Serra Dourada. Túlio Maravilha abriu o placar para o Goiás aos 31 minutos. Joécio empatou para o Sport aos 41 minutos, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Valdo, que entrou no lugar de Túlio, garantiu a vitória goiana, marcando aos 40 minutos do segundo tempo. 3 dias depois aconteceram os jogos de volta. Com o estádio olímpico lotado por 46.137 torcedores, o Grêmio atropelou o Flamengo. Cuca abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o domínio foi total dos gaúchos. Assis cobrou falta na cabeça de Paulo Egídio, que fez o segundo. Na sequência, Assis cruzou da esquerda para Almir marcar o terceiro. Cuca, por cobertura, fez o segundo dele e o quarto do Grêmio. Depois, Paulo Egídio driblou o Júnior, passou pelo goleiro Cantarelli e marcou o quinto gol tricolor.
O Flamengo ainda descontou com Renato aos 35 minutos, mas Assis fechou o placar com um gol de cabeça, vitória por 6-1 e vaga garantida na final. Na outra semifinal, disputada na Ilha do Retiro, o Sport venceu o Goiás por 1-0. O único gol da partida foi de Ailton aos 28 minutos do segundo tempo. Como havia marcado fora de casa, o time pernambucano se classificou para a final. O primeiro jogo da final aconteceu no dia 26 de agosto, na Ilha do Retiro. A partida terminou empatada em 0-0, deixando a decisão em aberto para o confronto de volta no Estádio Olímpico, no dia 2 de setembro. A grande final contou com um público de 62.807 pagantes. O Grêmio abriu o placar logo aos 9 minutos com Assis. O Sport empatou aos 31. Ayrton, lateral esquerdo da equipe pernambucana, cobrou escanteio pela direita. O goleiro Mazarop tentou cortar, mas acabou mandando contra o próprio gol. Com o empate, o título ficaria com o Sport. Mas aos 7 minutos do segundo tempo, o zagueiro Luiz Eduardo lançou a bola na área. Lino desviou de cabeça e a sobra ficou com Cuca, que soltou uma bomba sem chances para o goleiro Rafael. Aos 45 do segundo tempo, o árbitro José de Assis Aragão apitou o fim do jogo. O Grêmio conquistava assim a primeira Copa do Brasil da história, garantindo também uma vaga na Libertadores de 1990. A honra de levantar a taça da Copa do Brasil pela primeira vez coube ao capitão da equipe, o experiente zagueiro Edinho. O artilheiro da competição foi Gerson, do Atlético Mineiro, com 7 gols. Até a gravação desse vídeo, o Grêmio já conquistou a Copa do Brasil 5 vezes: 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. No dia 9 de janeiro de 1990, o presidente do Vasco, Antônio Calçada, foi até a CBF solicitar que os jogos entre Vasco e Grêmio, válidos pela Libertadores da América, também fossem aceitos pela entidade como parte da Supercopa do Brasil. No dia seguinte, a CBF aceitou o pedido e, alegando falta de datas, anunciou que os confrontos entre Vasco e Grêmio pela Libertadores valeriam também pela Supercopa do Brasil. No dia 14 de março, em partida válida pela Libertadores e pela Supercopa do Brasil, o Grêmio recebeu o Vasco e venceu por 2-0, com gols de Nilson e Darcy. No dia 18 de abril, no Rio de Janeiro, Vasco e Grêmio empataram em 0-0. Assim, o Grêmio foi o primeiro supercampeão do Brasil. Contudo, mesmo passados 35 anos, o Grêmio nunca recebeu o troféu oficial da CBF. Já na Libertadores de 1990, o Grêmio teve uma campanha decepcionante, ficando em último lugar do seu grupo, sendo eliminado ainda na primeira fase. E aí, você gostou dessa saudosa história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhuma novidade do canal. E se quiser apoiar o nosso trabalho, é só clicar no botão Valeu Demais aqui embaixo e deixar sua contribuição. E claro, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, falar de futebol é sempre legal. Você tem alguma sugestão de tema para um próximo vídeo? Deixe aqui nos comentários. Quem sabe a próxima história não será sua sugestão. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima!